dele, se ele tiver cunhão para falar essas coisas na cara dela, né? O Adilson, né? O Ela tá aqui do Adilson. lado. Fala oi aí. Oi. Aí. Boa noite. Você bate nele toda semana, não bate, não? 2 vezes por dia. Pô, na combinada era na frente dos outros, sem falar que eu que mando. Ah, eu tenho certeza disso. Só faz desaforo que ele fala. Ai, ai. O resto do povo tá com frio. Cadê o povo que não chega, né? Tem uma visita aí, uma tal de Camila Sarro, é visitante aí. A Camila anda sumida ultimamente, né, Camila? Tá trabalhando muito. Sim, aí, ó, tá vendo? A pessoa tem gente que trabalha, né? Ganha dinheiro. É Vou colocar assim um mesmo. recado no grupo lá, professor, tá? Ah, tá bom. Que daí a gente já começa. Para a gente terminar mandado de segurança coletivo. Oi, Adair, boa noite. Pronto, professor, já postei. Então, tá bom. Obrigada, Irso. Gente, então vamos lá. Enquanto o restante do pessoal entra, eu estava vendo aqui, nós temos praticamente um mês de aula. E daí já acaba esse semestre. Deixa eu ver onde eu deixei o calendário, que eu nunca sei. Ou eu deixo na pasta de vocês, ou eu deixo na pasta de ética. Deixa eu pegar aqui a pasta de ética. Professora, logo, logo você vai poder pedir sorvete, delivery, tá? Ah, é? Vou mandar o link para você, e tem mais também, em breve. Aí, são sabores ótimos, viu? Ah, é? Aonde, Ayrson? Você que vai trabalhar? Vai Aí, já abrir? estou começando, já isso. Aí, né, quem quiser, assim, estar em casa, no domingo, feriado, assim, né, já tem o sorvete. Olha só, manda sim, manda para mim no WhatsApp. Já mando sim, tá? Então tá bom. Oi, Paulo, tudo bem? Boa Oi, noite. oi, professora, boa noite, tudo bem? Paulo Ricardo, Priscila, Alex, boa noite. Boa noite, professora. Oh, boa noite. Amores, então vamos lá, vamos começar. O Celso está entrando. Deixa eu até afastar meu celular, que hoje tem palestra na outra faculdade, o celular vai ficar bombando. Depois, se vocês quiserem entrar para ver, vai ser no YouTube. Amores, então estamos falando de mandado de segurança coletivo, da Lei 12.016 de 2009. Falamos ali dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, que trata deste remédio constitucional, né? Coloquei aqui para vocês os incisos. Acho que na última aula a gente falou disso aqui, né? De quando a gente concede um mandado de segurança, né? Então, quando não cabe habeas corpus, que daí eu falei para vocês estarem dando uma olhada no que é habeas corpus, e habeas data, né? Habeas corpus para a pessoa se movimentar, né? Direito de ir e vir. E habeas data quando eu preciso de algum documento de um ente público ou de uma empresa privada que cuide de alguma documentação de ente público. Quando não for nenhum desses casos, o mandado de segurança.
Falei para vocês que é uma ação cara, né? Mandado de segurança, habeas corpus. Normalmente, esses remédios constitucionais, os advogados cobram bem caro, porque é uma petição só, é uma petição simples, na verdade, não tem muito ali o que falar, é mais o pedido e você tentar convencer, principalmente no mandado de segurança, porque você não consegue fazer prova, né? Você já tem que entrar com essa petição ali, comprovando um abuso ou um futuro abuso, né? Então, já não cabe fazer instrução, ouvir testemunha, fazer perícia ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, tem que estar ali comprovado já esse direito líquido e certo. A gente ia, pelo que eu marquei aqui, a gente ia começar a falar, a gente ia começar a falar dos legitimados, né? Lembrando que os legitimados são sempre toda vez que a gente falar em legitimado, vocês têm que pensar em parte autora, tá? Quem que pode entrar com ação? Esse aqui, acho que eu não coloquei o artigo aqui, deixa eu abrir a lei. Vai estar aqui no artigo 21 da lei do mandado de segurança, tá? Então, vai estar aqui, ó, para o nosso caso, que é o mandado de segurança coletivo. Ele pode ser impetrado por partido político. Ah, a gente falou disso, sim, né? Na última aula. Vamos só relembrar, então. Por partido político, com representação no no Congresso. Alguém quer falar alguma coisa? Não, professor, nós fizemos até uma Professor. reunião. O fórum foi sobre isso. O fórum foi sobre isso, é verdade. O Celso quer falar alguma coisa, Celso? Não, exatamente isso que o Adilson falou. A gente colocou no fórum e tem que estar mais de um ano também registrado, né? As associações e sindicais e as entidades políticas também, né? Isso, então tá certinho. Então, aqui vocês já entenderam, então, como é que funciona esse mandado de segurança coletivo, tá? Então, aqui são os legitimados, é quem pode entrar com esse tipo de mandado de segurança coletivo, tá? No material, eu coloquei o artigo, tá? Os direitos protegidos pelo mandado de segurança podem ser. Então, o que eu posso tentar estar protegendo no mandado de segurança coletivo, tá? E lógico que, além disso aqui, antes até disso aqui, eu tenho que preencher aqueles requisitos ali dos incisos do artigo 5º, tá? Direito líquido e certo. Ok? Então, eu vou entrar com um mandato de segurança coletivo. Uma daquelas pessoas ali do caput vai poder entrar com mandato de segurança coletivo. Coletivos, assim entendidos, para efeitos dessa lei, transindividuais, de natureza indivisível, de que seja tutelar grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com parte contrária por uma relação jurídica básica. Então, tem que ser alguma coisa que a lei já fala que é um direito coletivo, tá? Ou que aquilo lá seja para várias pessoas, mas que eu não tenho como dividir aquilo lá, para um grupo de pessoas, uma categoria de pessoas ligadas entre si, ou como parte contrária em uma relação jurídica básica. Então, esses são os primeiros direitos protegidos. Então, tem que proteger alguma coisa aqui. Então, um direito do consumidor, um direito ambiental, um direito de criança, tudo que a gente já falou, tá? Que são direitos coletivos. Direitos individuais homogêneos, assim entendidos para efeitos desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou parte dos associados ou membros do impetrante.
Acontece muito de sindicato entrar. Então, às vezes, o sindicato entra porque por exemplo, a empresa está fazendo algo relacionado a uma categoria de funcionário, né? Então, ele entra com esse mandado coletivo para proteger todos os funcionários que ali estão, tá? Então, é cada um, mas eles entram ali para o coletivo. Era possível dividir? Lembra que o individual homogêneo, ele pode entrar com a ação individual, mas como são vários com o mesmo problema, a gente acaba entrando com uma ação coletiva, tá? Então, esses aqui são os direitos protegidos, tá? Os coletivos e os individuais homogêneos, tá? Então, esses dois aí que podem entrar. Depois, no material de vocês, eu falei ali dos legitimados. Então, poderão ser objeto de segurança coletiva de direitos coletivos. Os assim entendidos, os transindividuais, de natureza indivisível, titular, né, de carreira aí. Então, pode ser esse de carreira também, tá? Que ali tá todo mundo na mesma função. E os individuais homogêneos, tá? Que tem origem comum ali do mesmo problema. É aquele caso que a gente também falou do Ayrson, que ele foi para lá, para Curitiba, para estar prestando aquele concurso da polícia, e 5 horas da manhã falaram que o concurso estava suspenso. O Ayrson podia estar entrando com uma ação individual? Podia, né? Pode, na verdade. Mas o ideal é que se entre com uma ação coletiva, tá? Para dar segurança jurídica ali para todo mundo, ok? Então, o mandado de segurança, ele pode ser coletivo ou individual homogêneo, tá? Igual a ação, né? A ação civil pública, né? Que pode ser coletiva, individual homogênea, difusa, tá? Vai depender ali daquela tabelinha que a gente viu lá no começo, de que tipo de direito que é. Beleza? Professora, Oi. posso fazer a pergunta? Pode. Ainda no direito coletivo, não sei se cabe ao direito coletivo, mas o agente 1 e 2 do Estado PSS, né, os contratos não foram prorrogados. Não sei se você tem conhecimento disso. Porque eu sou PSS como professor, mas o PSS agente 1 e 2 não foram prorrogados, esses contratos. Então, ao meu ver e ao que todos estão vendo aí, vão ser uma empresa terceirizada que será contratada para a execução desses serviços aí nas escolas, né? Tanto o agente 1 como o agente 2. Caberia, nesse caso, também eles entrarem com direito, por exemplo, direito coletivo individual, no caso, eles entrarem com a junção, nesse caso, ou não? Só porque prorrogação do contrato, né? Quebra de contrato, acho que. Então, tinha que ver o que está no contrato de vocês. Eles são obrigados a prorrogar o contrato? Não, né? Então daí não cabe, né, Celso? A questão é se tivesse ali obrigatoriedade da prorrogação do contrato, daí eu veria, né, como direito líquido e certo, e daí o sindicato poderia estar entrando com mandado de segurança coletivo. Sim, obrigado, entendi. Mas como não tem a obrigatoriedade ali provavelmente no edital, né, do concurso, então daí já não tem como. Diga aí. Não é concurso, é PSS, né? Mas tudo bem. Só contratação, né? É verdade, PSS não tem concurso, é verdade. Mas mesmo sendo só contratação, professora, eles colocam lá que é prorrogável, não quer dizer que vai prorrogar, né? Então, realmente, infelizmente, eu não vejo como ter um recurso aí, sabe? Eu acredito que eles estão dentro daquilo que eles propuseram inicialmente, né? Infelizmente, na verdade, essa terceirização é péssima, né? Porque com certeza. A gente sabe que o modelo de empresa terceirizada no Brasil, pelo menos, eles realmente reduzem muito os direitos, né? E então isso não é positivo, não da forma que está sendo feito hoje, professor.
Não, eu trabalho com bastante empresa que terceiriza, né? A Oi, a Caixa Econômica Federal, a Bunge. E daí o que acontece? O empregado terceirizado, para a empresa, aquela que contrata, não a que contrata o empregado, porque toda vez que a gente pensar em terceirizado, a gente tem que pensar em três partes, numa pirâmide, né? O contratante, a empresa contratada e o empregado contratado. Então, quando isso acontece, por que as empresas, né, a contratante ali de cima, ela faz isso? Para ela não ter riscos ali com o empreendimento. Porque o que acontece? Uma empresa, ela contrata, se um professor, por exemplo, fica doente, o problema não é dela. A empresa ali, a terceirizada, vai ter que mandar outra pessoa para estar realizando aquele trabalho, entendeu? Pelo menos é o que acontece com essas empresas que eu trabalho. A educação é uma coisa diferente, né? Porque não dá para você, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês há quanto tempo, né? E daí eu fico doente. E daí vem eu sou terceirizada, eu fico doente, eles vêm e colocam uma outra pessoa aqui para dar aula para vocês. E daí é uma pessoa que às vezes nunca viu aquele conteúdo, não está íntima da sala, lógico que aqui a gente está falando de adultos, mas a gente sabe como é que é isso, a realidade com criança, né? A gente tem que ganhar o aluno, né? Aqui a gente não precisa disso, mas com criança a gente precisa estar trabalhando ali diariamente para conseguir chegar nela, né? Então, é bem complicado. Vocês viram, deixo você falar, Dilson, vocês viram uma empresa que foi condenada, acho que foi ontem, por ter feito paredão para mandar embora uma funcionária? Vocês viram? Foi domingo, professora. Não, domingo saiu, que a decisão foi publicada ontem. Tá. 14 mil reais, e, na verdade, acho que 3 empregados foram embora, né? A que foi escolhida no paredão, e uma outra, e um empregado que acho que era o mais... tinha mais tempo ali de empresa, porque ele falou que ele não tinha condição de votar, e da empresa falou, não, aqui ninguém pode ficar em cima do muro, e mandaram ele embora também. Olha a que ponto chegamos. Foi comparado com o paredão do Big Brother, né? Então, é cada coisa. A imaginação invadindo a realidade. Eu acho que é pior que isso, né, Dilson? Ô, professor, você falou que o mandado de segurança pode ser individual homogêneo? Não, pode ser individual? De individual, normal, e aqui dentro do direito coletivo, né, ele pode ser ou coletivo difuso ou individual homogêneo. Priscila, você quer falar? Professora, Melk. Fala, Melk. É o seguinte. Não, Priscila estava na frente. Deixa ela falar, então. Pri, você quer falar? Você quer perguntar? Não, professora, não perguntar, não. É que você marcou a mãozinha ali. Fala, Melk. Professora, a senhora tem conhecimento do contrato de trabalho do HU, que é um credenciamento? Ele não... Então, eles fazem um contrato tão bem amarrado lá que ninguém consegue, assim, entrar nem com uma ação contra eles, né? Mas como é que fica nesses casos? Porque eles não têm direito algum. A gente está no século XXI, a gente tem uma Constituição desde 1988, tem vários professores que defendem essa Constituição com unhas e dentes e tanta coisa, e parece ser um trabalho quase análogo, porque não tem férias. Se acontece alguma coisa, se um deles chega a enfermar, eles não têm direito a nada. Não tem, quando sai, não recebe nada. Exatamente. Como é que fica isso nessa questão
É porque ali eles são contratados pelo direito civil, Mel, que eles não são contratados pelo direito do trabalho. É essa que é a diferença. Na verdade, ali a contratação, até onde eu sei, professora, ela é feita através da pessoa como pessoa jurídica. Não, não precisa. Tem função que não precisa. Daí, meu marido mesmo é técnico de radiologia ali, só que meu marido é concursado seletista. Assim, mas daí é outra situação. Mas tem esses aí e não é PJ. Mas, professora, por favor, explique que eu não entendi. Como assim direito civil e não direito trabalhista? Por favor. É porque é um contrato de prestação de serviço, não é um contrato de trabalho. Mas, professora, a prestação de serviço não tinha que assegurar o trabalhador a alguma coisa? Não? Não tem vínculo empregatício, Mel. É direito civil, Mel, que não entra no direito do trabalho. Não tem vínculo empregatício, não está na CLT, então é um contrato completamente diferente. A gente tem vários tipos de contrato autônomo, por exemplo. O autônomo não é um contrato de direito do trabalho, que se encaixa ali no artigo 3º da CLT. É contrato regido pelo direito civil e não pela CLT. A mesma coisa da empreita, professora. A pequena empreitada, né, Adilson? A pequena empreitada, que é aquela de uma pessoa só, também não gera vínculo. É que daí tem a empreitada, também é normal, que é o contrato civil, né? Não, e tem a pequena empreitada também, que ela também pode, de uma pessoa só, que também não gera vínculo. O avulso também não gera vínculo. A gente tem vários aí que não geram vínculo. Os meus carpinteiros, a empresa que coloca algumas partes para mim, é ME, professor, é ele, mais que 1 ou 2 funcionários, mas é um contrato de eles podem mandar qualquer pessoa. Você não está exigindo quem é. Então, não tem a pessoalidade, entendeu? Eles têm que ir lá fazer o serviço. Eles combinam com você o horário e vão lá e faz o serviço. Não tem a pessoalidade ali que a CLT exige, entendeu? Agora, aqui já na área da saúde, eles têm essa pessoalidade, né? Ali, por exemplo, os técnicos de radiologia têm, mas ele é um contrato civil, ele é um contrato de prestação de serviço, ele não é um contrato de relação de emprego, que é o do artigo 3º da CLT. Eu acho que... Mas, professora, se ele trabalhar um horário fixo, vamos chamar assim, contínuo, isso não pode caracterizar pela lei do trabalho, então? Então, assim, Ayrson, se ele fosse prestar esse serviço, vou abrir até aqui a CLT para vocês, só para vocês, eu não sei se vocês já estão tendo direito do trabalho. Vocês já... Não, vou abrir aqui para vocês, então, para ser caracterizado empregado, tá? A gente tem vários tipos de trabalhadores, mas empregado, para ser empregado, tem que ser esse aqui do artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física, então empregado não pode ser PJ, que presta serviço de natureza não eventual, então tem que ter habitualidade. A empregador, depois no artigo 2º ali vai estar falando quem pode ser empregador, sob dependência deste e mediante salário. Se você conseguir preencher todos esses requisitos, no direito privado, na parte privada, você consegue entrar com uma reclamatória trabalhista e pedir vínculo. O que acontece no direito público, né, no estatutário, eu não consigo pedir vínculo, porque desde a Constituição de 88, para ter vínculo, obrigatoriamente eu tenho que passar por o quê? Concurso público. Aprovação em concurso público, tá? Então, não tem como esses empregados entrarem com uma ação pedindo esse tipo de direito, tá? Não tem como.
É isso que acontece, infelizmente é isso que acontece. Quem perde com essa terceirização, por óbvio, é o trabalhador. Por óbvio, é o trabalhador, tá? Então, nesses casos aí que vocês citaram, caberia aí entrar com mandado coletivo para estar verificando a situação? No meu entender, não seria a melhor ação, o mandado de segurança coletivo. Por quê? Porque se eu precisasse fazer qualquer tipo de prova, eu não ia poder fazer. Se eu precisasse de uma audiência de instrução para ouvir as partes, se eu precisasse pedir algum documento, se eu precisasse de alguma perícia, alguma coisa, já não cabe no mandado de segurança. Já não caberia, tá? Professora, se fosse uma pessoa jurídica sem ser estatal, aí correria o risco de enquadrar nesse direito aí. Correria. Se não tivesse um contrato feito, tá? Agora, se tiver o contrato feito, aí já não. Aí o contrato é regido pelo direito civil e tem que executar aquilo lá, se não pagou alguma coisa, na vara civil, tá? É lá que o processo vai correr. Agora, se você estiver pedindo relação de emprego, que é essa que a CLT protege, é a relação de emprego, aí você teria que comprovar tudo aquilo ali. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar todo dia, eu não posso mandar outra pessoa, tem onerosidade, tem subordinação, entendeu? Tem tudo ali, não tenho um contrato de prestação de serviço, porque pessoa física também pode ter contrato de prestação de serviço e não dar vínculo, tá? Então, daí já não caberia. Daí ele podia entrar com a ação que ele ia perder, ainda é perigoso ser condenado em honorários de sucumbência. Professora? Ok, professora. Professora, Diga, Celso. essas frentes de trabalho, essas pessoas que geralmente assim o pessoal contrata para fazer pintar os meio-fios da calçada, fazer esse tipo de trabalho aqui nos municípios, né? Essas prestadoras de serviço. Então, depende desse contrato aí, civil que você está colocando, ou todos eles têm no mesmo formato? Pode acontecer de duas formas, Celso. Pode ser que a prefeitura, né, que é responsável por isso, ela faça uma licitação e contrate uma empresa para estar prestando esse serviço. Daí, essa empresa tem que ver que tipo que ela vai fazer de contratação com esses funcionários. Se ela vai fazer um contrato desse do artigo 3º, que nós somos contratados normalmente, aquele registro em carteira por prazo indeterminado. Ela pode estar contratando também com carteira assinada, que é o contrato de trabalho intermitente, que é aquele que só trabalha quando tem trabalho. Ela poderia estar contratando como eventual, que daí já seria um contrato cível, né, e também não tem direito a nada, porque é o contrato regido pelo direito civil e não pelo direito do trabalho. Então, a gente tem várias possibilidades, tá? O que pode acontecer? Essa pessoa é contratada com carteira assinada ou quer vínculo com essa empresa porque ela preenche ali todos os requisitos. E ela só prestou o serviço para a prefeitura. Ela pode fazer o quê? Ela entra com uma ação contra essa empresa e coloca a prefeitura também no polo passivo, que é o que acontece com as minhas ações. A OI e a Caixa Econômica, elas terceirizam muito. A Caixa Econômica, por exemplo, o vigia da Caixa Econômica. Vocês já cansaram de ver que aqueles guardas que ficam na porta da Caixa Econômica têm o emblema de uma empresa, que não é da Caixa Econômica, não é o uniforme da Caixa Econômica. Então, se ele só presta serviço ali na Caixa Econômica por uma empresa terceirizada, ele entra uma ação contra a empresa terceirizada e coloca a Caixa Econômica ali para responder subsidiariamente. Então, se a empresa não paga, quem vai ter que pagar, ele pode estar cobrando da Caixa Econômica também depois. Ok, professor, esse caso de vigilante eu conheço também, tem amigos que trabalham nessa área, desse jeito mesmo, são empresas terceirizadas que contratam eles para fazer o serviço para a instituição bancária, né? Isso. Professor,
Diga. Mas uma vez que você coloca um ente federal dentro de uma ação, que é uma ação, que é o que nós estamos estudando agora, ela é uma ação civil pública, né? Isso, a gente viu a ação A civil partir do pública. momento que entra um ente federal, que é, no caso, a Caixa Econômica e tal, já vai automaticamente o seu processo para uma vara federal ou ela corre na vara estadual? Vai depender, Adilson, depende de que matéria que trata. Se for, por exemplo, uma reclamação trabalhista, relação de trabalho, né, ou uma ação civil pública relacionada a trabalho, né, algum problema que a Caixa Econômica está tendo com trabalhadores, condição de trabalho, aí essa ação vai correr na justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. Agora, se você for entrar com uma ação civil pública contra a Caixa Econômica, por exemplo, de fila de banco, né, que não tem nada a ver com relação de trabalho, isso, aí vai correr na Justiça Federal, na Justiça Comum Federal. E é normal você colocar ela de coautor, geralmente as prefeituras de coautoria em um processo que eu ganho uma licitação. Aí eu vou lá prestar um serviço de, sei lá... Se ele só prestou serviço, tipo, foi contratado e só trabalhou na prefeitura ou trabalhou em 2 prefeituras, pode colocar. Eu já fiz de caminhoneiro que colocou Coamo, Bung, aquela Coifo, não sei nem falar o nome daquela chinesa, a Cocamar, então você pode colocar todo mundo ali no polo. Um caminhoneiro que pegou soja numa fazenda e foi lá e descarregou e daí cada uma que ele descarregava, entendeu? Ele colocou todo mundo no polo passivo, na reclamação trabalhista. Porque geralmente é uma pessoa, é uma transportadora terceirizada que pega esse serviço e tipo um empregado da G10, um motorista da G10, entendeu? Ele é motorista da G10, e daí ele entrega em todos esses lugares. Então, né, ele acaba trabalhando para Cocamar, para Coam, para isso, para aquilo, mas ele é empregado da G10. E como que o ordenamento jurídico vê isso, professor? Uma vez que ele foi contratado por uma empresa, e essa empresa, ela tem esse vínculo, porque é esse o objetivo do trabalho. Você não vai levar para minha casa, nem para a mercearia da esquina, você vai levar para o cerealista. Então vai depender muito ali dele conseguir comprovar, porque a gente tem a questão da responsabilidade subsidiária e a questão da responsabilidade solidária. Nesse caso do caminhoneiro, eu nem sei se deu alguma coisa, eu acho que o advogado, nesse caso, ele deu um tiro no pé. Mas nesse caso, por exemplo, da Caixa Econômica, da Oi, todas as vezes que a empresa não paga, eles são condenados a pagar. Eu entendi, porque, tipo assim, é uma coisa muito controversa, se parar para analisar, que a pessoa... Eu tive que pagar algumas ações. É que o que você tem que parar para pensar é o seguinte, o empregado, ele trabalhou, ele prestou o serviço dele, ele foi lá na Caixa Econômica e trabalhou, ele foi lá na prefeitura e trabalhou, ele não pode sair prejudicado, porque ele é o hipossuficiente da relação. Então, alguém vai ter que pagar. Se a empresa quebrou, que já aconteceu com a Caixa Econômica e com a Oi também, que a empresa terceirizada quebrava e sumia do mapa, não tinha nada no nome deles. Dava baixa no CNPJ, né? Não, nem baixa eles não davam, porque não dá para dar baixa. Mas eles eram condenados a pagar. Eles são condenados a pagar. Eu paguei algumas ações porque eu tinha um terceiro que contratava. Então, como eu tinha várias obras, ele passava lá parte de encanamento para um, parte de reboco para outro, parte de telhado para outro. Ok. E essas pessoas se sentiam lesadas, não sei se porque ele já pegava o serviço e terceirizava. Uma vez foi lá, cheguei lá, tinha 11 me esperando no sindicato de trabalho, e eu perguntei, quem vocês são? Ele falou, não sei, nós não trabalhamos para você. E realmente. Só que o meu terceiro lá, ele não tinha nenhum vínculo documental, nenhum vínculo nem empregatício comigo e nem com os funcionários. Uma vez que os funcionários trabalharam no sindicato, ele me falou assim, velho, aqui só consta teu nome, senta e chora.
E aí, o que eu vou falar? Sabe, para envolver, em vez de mover aquele monte, eu fui fazendo acerto com todo mundo dentro do sindicato, para não ter problema. Mas eu não conhecia as pessoas que eu estava pagando, eu não sei nem o que eu estava pagando, nem por que eu estava pagando. Então, porque é responsabilidade sua. A Caixa Econômica, ela retém, para vocês terem ideia, o FGTS e o INSS. É ela que faz o repasse, entendeu? Porque se der algum pipoco, como costuma dar, pelo menos esse valor ela não vai ter que pagar. Então, é isso que acontece. Você, Adilson, quando você faz esse tipo de contrato terceirizado, você já tem que deixar isso claro, que o cara, a Oi, por exemplo, eles têm que enviar relatório mensalmente que o FGTS e o INSS foi recolhido dos funcionários. É o que você tem que fazer nesse tipo de contrato, para não acontecer isso, entendeu? Porque se eles entrassem na justiça, você provavelmente ia ser responsabilizado. Quem Não é ergueu bom, a mão? não. Paulo Ricardo, você ergueu a mão? Você quer falar? O Paulo colocou ali contrato temporário. O Paulo nem está aparecendo aqui para mim. Você sumiu, Paulo? Ele está aparecendo para vocês? Não, ele tá com vergonha, o marimbondo mordeu o nariz dele. Ah, apareceu agora. Fala, Paulo. Ih, tá mudo, Paulo. Tá mudo, não tô te ouvindo, não. Tenta tirar o fone. Falar sem o fone. E agora? Agora sim. É que o fone. Um contratado temporário, que é contratado pela prefeitura, como mandato de prefeito, e trabalha 4 anos como contratado temporário. E depois a troca de prefeito é mandado embora. Também não tem direito a nada? Então, na verdade, o que é contrato temporário? Contrato temporário, você vai estar trabalhando na prefeitura contratado por quem? Direto pela prefeitura ou você estava por uma terceirizada? Prefeito, né? CC. Não, era o cargo em comissão. CC. Era o CC. Não um cargo em comissão. Um contratado temporário mesmo. Eu nunca vi cargo contratado temporário em prefeitura. Nunca vi isso. É o CC que eu conheço. É o CC, é o cargo em comissão. Então, não tem direito a nada, Paulo, só o depósito do FGTS, férias proporcionais, 1/3, aquele acerto normal. É só isso mesmo. Não tem direito a vínculo, né, porque é um ente público, funciona assim, você sai com uma mão na frente e outra atrás. Não tem direito a seguro-desemprego. Direito de sentar e chorar. Direito de sentar e chorar. Vamos lá, gente. Mas já entrou sabendo, então não tem muito o que fazer, né? Então, o problema é que às vezes a gente entra por necessidade, né? E não porque quer. Mas se tá sabendo, tá. Isso é. Mas vamos lá, então. O artigo 22, ele vai estar falando aqui da sentença do mandado de segurança, tá? No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Então, por exemplo, se entrou só um sindicato, a sentença vai ser só para aquele sindicato. Se entrou só para um grupo ali, uma função daquela empresa que o sindicato entrou com mandado de segurança, só vai valer para aquelas pessoas. Então, coisa julgada limitada é isso. É só para aquelas pessoas ali que foram substituídas ali pelo impetrante. Então, o impetrante entrou para representar quem? Que categoria? Que pessoa? Consumidor? Tá, quais consumidores? Consumidor dessa região, consumidor dessa, meio ambiente de qual região, dessa região, né? Então, tudo é limitado, tá? Então, um mandado de segurança que foi dado aqui em Maringá, ele pode não valer, por exemplo, para Sarandi, tá? Porque ele foi específico aqui para Maringá. Tá? Então, quando a gente fala coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou a categoria substituídos pelo impetrante, é isso, tá? Ela não vai servir para todo mundo.
especificada para aquele fim e para aquele tipo de ordenamento, para aquele tipo de função, não se estende aos outros. Isso, o partido político, ele entrou com um mandado de segurança para defender os políticos do partido dele, ele entrou com um mandado de segurança ali, que ele estava representando só os políticos do partido dele. Vai servir para os outros partidos? Não vai servir para os outros partidos. Os outros partidos podem entrar com esse mandado de segurança, inclusive pegar essa sentença desse mandado de segurança e juntar lá, falar, fulano de tal deu. Então, você tem que dar também, tá? Mas isso não obriga o juiz a dar para o outro partido. Então, quando a gente... Não, a sentença ainda não. A sentença ainda não. Jurisprudência é quando é tribunal. Não, mas é tipo assim, eles pegam lá um modelo que foi dado, ganho e tal. Aí eles tiram a jurisprudência. Ó, pô, deu para ele, vai... por que para nós não? Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Quer dizer, usa isso como base. Isso, como a jurisprudência. Isso. Que jurisprudência vem de tribunal. Aqui a gente está falando de primeira instância, mas é basicamente isso, Adilson. Tá? Então, se um partido político entrou pedindo só para os políticos do partido dele, então aquilo lá vai ser só para o partido dele, tá? Querem cortar uma verba lá deles, então eles falam, não, que isso é ilegal, então para suspender aquela possibilidade, né? Eles podem estar entrando com esse mandado de segurança coletivo, mas eles podem ser claros ali nesse mandado de segurança, falar, ó, é só para as pessoas desse partido, tá? É só para os políticos desse partido, e daí só vai servir para aquelas pessoas ali. Professora? Diga. No caso do fundo partidário, também poderia entrar nesse caso? O que do fundo partidário, Celso? O que você quer dizer aí como do fundo partidário? São vários partidos, né? Aí tem partido que recebe mais, outros recebem menos. Nesse caso, poderia entrar também? Então, é que nesse caso, na verdade, está estabelecido em lei, né? A gente tem uma lei que rege ali o fundo partidário. E até onde eu sei, nunca me aprofundei disso não, tá, gente? Porque advogar para político não é uma das minhas pretensões. Mas é pela quantidade de pessoas que você tem... tipo, quantidade de vereadores, prefeitos, deputado estadual, federal, e senadores que você tem que foram eleitos. Então, quem tem mais eleitos, recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. Isso é regra, né? Ok. Mas não sei se... mais informações sobre isso, eu não sei, mas é porque tem uma lei que estipula como que é esse dinheiro, como que o governo federal faz esse repasse, tá? Mas tem uma regra aí. Poderia, na época que essa regra fosse publicada, algum partido, por exemplo, pequeno, que se sentisse ofendido, entrar com mandado de segurança coletivo para proteger todos os partidos políticos ali, por exemplo, que não tivesse representação no Senado? Poderia, caberia um mandado de segurança, tá? Mas lá na época que a lei foi publicada, agora já não adianta mais. Ok? Parágrafo 1º, o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para ações individuais. Vocês já viram litispendência com o Heitor? Vocês sabem o que é litispendência? São processos parecidos, mesma causa de pedir, às vezes partes parecidas. Já viram, então? Então, tá bom. Então, mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Então, eu tenho um mandado de segurança coletivo e tenho ações individuais daquele mesmo mandado de segurança coletivo. Essas ações individuais ou o mandado de segurança coletivo, eles não vão ser juntados. Isso é litispendência, né? Litispendência é quando eu junto ali um ou mais processos, tá?
mas o efeito da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Então, vamos lá. Eu entrei com o meu mandado de segurança individual e depois alguém entrou, algum daqueles ali do artigo 21 entrou com mandado de segurança coletivo, tá? Então, a coisa julgada não beneficiará eu, que entrei com um mandado de segurança coletivo, se eu não requerer a desistência desse meu mandado de segurança no prazo de 30 dias. Por quê? O que acontece? Pode acontecer do juiz dar no coletivo e não dar no individual. Vocês vão falar, mas pode isso, Arnaldo? Pode. Tá? Acontece, tá? Muitas vezes acontece do juiz conceder no coletivo e no individual não conceder. Às vezes acontece também quando toma ciência, o juiz notifica que tem um coletivo correndo e daí ele informa a parte, se ela quer desistir ou se ela quer aguardar, né? O que vai dar aquela ação. E daí, se ele resolver aguardar, o juiz aguarda a decisão daquele coletivo e ele pode seguir o coletivo ou não. Às vezes é até ele mesmo que vai dar a decisão ali no individual e no coletivo, tá? Às vezes cai com o mesmo juiz. Então, pode acontecer isso. Mas se ganhar lá no coletivo e perder aqui no individual, você não vai poder requerer lá no coletivo. Tá? Só se você desistir do seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva, do mandado de segurança coletivo. Alguém queria perguntar alguma coisa? Note. Isso, é dos 30 dias. O que foi, Paulo? Cortou. Não, professor, eu ia perguntar justamente isso, do prazo de 30 dias. Ah, então mas você tá. acabou de responder. Obrigado. Então tá bom. Olha, abri a CLT é só 30 dias, professora? Como que é? A pessoa tem que, se perder no individual, ele não consegue voltar atrás, né? Não consegue voltar, a não ser quando ele tomar ciência que tem um mandado de segurança coletivo daquele mesmo assunto, ele pode pedir a desistência desse coletivo. Por quê? Porque a sentença do coletivo, se ela for favorável, ela não obriga o juiz do individual a dar a mesma decisão. Entendeu? Então, daí ele não vai poder vir requerer, mas eu tô lá no coletivo. O juiz vai falar, não, mas você tinha um mandado de segurança individual e você não desistiu dele. Aí ele pode entrar... Porque ele não induz a litispendência, né? Isso, porque ele não induz a litispendência. Fala, Dilson. Não. Aí ele entra no coletivo. Ele sai do individual e entra no coletivo. Na verdade, ele só desiste do individual e aguarda ali o coletivo. Só que o que acontece? O coletivo, gente, às vezes, ele não especifica as partes, né? Vai para aquele fundo. Então, o que ganhar ali, nem sempre vai ali para os substituídos, né? Para as pessoas ali que estão sendo protegidas. Então, o dinheiro pode ser que ela vá para um fundo, ao invés de ir individualmente para cada um. Então, tem gente que prefere continuar com mandado de segurança individual. Eu também conseguiria deixar arder, já que você entrou no individual e se você ganhar no coletivo, qual que é a diferença? Eu vou ganhar o dinheiro e vou ter que jogar fora? Então, tipo assim, deixa arder, deixa ir pro individual mesmo. Então, porque não faz muito sentido você... porque tem a possibilidade de ganhar no coletivo e não ganhar no individual. Mas, professor, se ganhar no coletivo não faz sentido. Eu estou falando que tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade de todos ali do coletivo também receberem.
É só para vocês lembrarem que tem essa possibilidade. Então, se for uma obrigação de fazer, por exemplo, não estiver envolvendo pecúnia, ok, vai fazer, desisto da minha ação, pronto, acabou, entendeu? Agora, se for pecúnia, tem que ver se o dinheiro, se aquele dinheiro, ele vai para um fundo ou ele vai para as partes atingidas. Então, tem que ver isso. E já deixa isso aí justamente, acho que para a pessoa desanimar essas brechinhas, o cara ganhar o cara na canseira. Tem gente que acaba desistindo por conta disso. Ali no parágrafo 2º, no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Então, entrei ali contra qualquer pessoa pública, ali ela vai ter que se pronunciar. Eu pedi uma liminar, até porque mandado de segurança sem liminar não faz muito sentido, é igual habeas corpus, né? Eu entrei com mandado de segurança coletiva e pedi uma liminar para não deixar fazer algo, tá? Não deixarem cometer uma ilegalidade. E daí, para o juiz me dar essa liminar, primeiro ele tem que ouvir a outra parte, obrigatoriamente. Ele não pode me dar essa liminar antes de ouvir a outra parte, tá? Então, eu entrei com uma liminar contra a Prefeitura de Maringá, um mandado de segurança com pedido de liminar contra a Prefeitura de Maringá, que está querendo fazer uma licitação absurda, que está querendo fazer alguma coisa com servidores, entendeu? Entrei com um mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar. O juiz vai ler lá meu mandado de segurança e vai intimar o procurador-geral da prefeitura para se manifestar em 72 horas. Procurador se manifestou, aí que o juiz vai ou não conceder a liminar. Não é nem a sentença ainda, é a liminar, tá? Então, tem que ouvir a outra parte antes, para depois poder conceder, ok? Procurador do Estado, a senhora falou, quando você, prefeitura? Não, procurador-geral. Procurador-geral do município, procurador-geral do estado, procurador-geral da União, procurador-geral da Caixa Econômica, né? Qualquer ente, pessoa jurídica de direito público. Beleza? Conseguiu anotar? Só sim, eu tô anotando aqui, você fala muito rápido. Você fala muito rápido. Hein? Depois que ele intimou o procurador municipal, o procurador geral do município, só assim ele vai ver se esse mandado de segurança pode ser... Se ele vai dar a liminar. Se ele vai dar a liminar, ó, no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. O juiz, no prazo de 72 horas? Que se é que assim, ó, o juiz recebeu... Deixa eu parar aqui. O juiz recebeu o seu mandado de segurança, Adilson, ele recebeu um mandado de segurança seu coletivo. E lá você está pedindo uma liminar. Liminar, gente, eu não sei se vocês já viram, mas liminar é quando eu peço para antecipar a sentença. Mas mesmo assim o juiz depois pode estar modificando ali a sentença. Mas ele prevê que aquilo ali é uma ilegalidade mesmo, tá? Então, ele recebeu lá o mandado de segurança coletivo com o pedido de liminar. Ele viu que tem o pedido de liminar, antes dele decidir da liminar, tá? Da liminar, ele vai intimar o procurador do município, que é o exemplo que eu dei, tá? Ele vai intimar o procurador do município para ele se manifestar daquele mandado de segurança. O procurador do município tem 72 horas para se manifestar. Procurador do município se manifestou ou não se manifestou,
no prazo de 72 horas, agora o juiz vai poder dar a liminar ou não, tá? É a liminar, não quer dizer que vai ser a sentença. Professora, assim, eu fico às vezes intrigado com essa questão de comunicar o outro dentro de um prazo. Eu vejo assim que eles devem ter muita proximidade, muita afinidade, porque não vejo como tempo hábil, sabe? É eletrônico, Ayrson. Fazenda pública é eletrônico. É citação eletrônica. Ah, tá. Ok, professor, obrigado. Hoje é eletrônico, né? Hoje é eletrônico. E depois o juiz tem um prazo para dar, professor? Depois dessas 72 horas, tem um prazo ou não? Liminar é urgência, né? Então, Aí passou essas urgência... 72 horas, então é 72 horas. Ah, não vou falar que é 72 horas, mas se for alguma coisa muito urgente, que você precisa ali com urgência, você vai lá e bate na porta do juiz, fala com o assessor dele, fala com o próprio juiz, fala, ó, excelência, eu preciso que o senhor decida. Nem que o senhor não me dê, mas o senhor decida. Porque se o senhor não me der, eu já vou recorrer, mas eu preciso com urgência. Vamos numa área que a gente mexe bastante aqui, que é Estou na área da saúde. Remédio para uma criança especial, que a gente sempre está... Normalmente na área da saúde, na área da saúde, eles dão liminar, tutela antecipada em até 48 horas. O ideal é que o advogado ligue para o cartório e avise, ó, acabei de distribuir uma ação, caiu aí, tem pedido de liminar, é questão de saúde, a pessoa está assim, assado, é questão de vida ou morte, eu preciso que vá para a mão do juiz agora. E daí o cartorário manda. Professor, posso citar um negocinho que está acontecendo agora? Pode. A minha filha toma aquele canabidiol, sabe? Aquele remédio. Sei. Então, vamos lá. E quando a gente ganhou esse remédio aqui, ele era muito... Na verdade, eu passei alguns anos comprando ele, tirando da onde não tinha. Que era caríssimo. Aí depois, conforme as coisas foram andando, as coisas foram diminuindo e outras pessoas foram ganhando e a indústria se viu no direito de ter que fazer menor. Ok. Passado mais ou menos 5 anos, minha filha tinha, sei lá, 200 convulsões por dia, 100, 80. A gente não tinha muita base de contar. Mas desse remédio, tipo assim, minha filha ficou 4 anos internada. Assim, internava, vinha 2 dias para casa, ficava 7, 6, 5 internada. Então, foi até os 4 anos de vida dela, a gente morou dentro de uma UTI do hospital. Agora, aí andamos mundo afora, e até isso me fez ficar muito forte quanto a muitas coisas. Então, a gente não tinha mais meio, não tinha mais solução. Aí a gente decidiu que ia usar esse tipo de remédio. E juntamos com o turma de Curitiba e tal, e resumimos, conseguimos esse remédio. Conseguimos ganhar ele depois de muito tempo. Agora, em 2 meses, um juiz de Maringá decidiu que o remédio é muito caro para o município pagar. Município não sei, o estado que paga. A gente já ganhou isso em algumas instâncias. E ele disse que teria alguns remédios mais baratos, mas aí a mulher questionou e conta. Aí chegou na médica, a médica pegou e falou assim, ó, ela foi assim, eu até achei que a médica é uma das minhas, eu achei que ela não ia ter peito para fazer isso. Ela falou assim, ó, o senhor estudou para ser juiz, né? Beleza, e eu para ser médica. Então eu cuido da paciente tem 7 anos, 8 anos, e a paciente saiu de uma crise de ficar aí anos, 2, 3, 4, 5 anos, já sem ficar internada, sendo que ela não ficava. A partir do momento que você quer que troque o remédio, não há problema nenhum, eu abandono o paciente. Eu não quero mais tomar conta desse caso. Porque você quer que a gente dê um remédio que eu não tenho conhecimento, que eu não estudei, eu não analisei, você acha que é mais barato, beleza, eu entendo, só que a paciente, a partir de agora, fica na tua tutela. Você é o responsável por ela. Porque eu estou tirando o meu time de campo para X pacientes de Maringá. E ela até colocou mais pacientes. O juiz, vendo que não tinha o que fazer, falou, não, calma aí. Então vamos dar esse remédio, eu vou mandar dar o dinheiro, vou mandar liberar o dinheiro para comprar esse remédio e comprar um outro remédio para a gente entrar. Aí ela falou, se o remédio fizer efeito, for o mesmo princípio ativo, não precisa ser importado, a gente não quer aquele remédio, aquela marca,
Que é o mesmo princípio ativo. Exatamente. E que faça efeito. Aí o juiz voltou para trás. Por quê? Porque de todo jeito ele falou que a médica não tinha, que era... Quando ele viu que não tinha outra neuropediatra, que não existe em Maringá. Né? Tipo assim, são raríssimos. Eu conheço que 4, 5 neuropediatras, que não atende Unimed, consulta é cara e não tem consulta para esse ano mais. Então, é ela e acabou. Aí o juiz, até então, voltou atrás. Ele ainda insiste. Então, alguns casos em Maringá, que as pessoas brigam, que a gente é briguento, já de natureza. Mas ainda mexeu com cria da gente, piorou mais ainda, né? Ô, Adilson, deixa eu perguntar, quanto custa o remédio, o canabidiol? Hoje, professora, se eu te falar para você... Uma faixa, assim. Custava quando eu comecei a comprar... Espera aí um pouquinho. Adriano, quando nós começamos a comprar? Custa 1.600, dá para 10 dias. Quando nós começamos, quanto que era? Quando eu comecei a comprar, era 2.000 e pouco reais, dá para 10 dias. Agora você imagine, o teu já é um remédio caro, né, gente? Porque para pensar. Agora pensa aquelas crianças com AME, que o remédio custa R$1.100.000. Professor, o pai se vê doido, você não tem noção. Eu comprei, cara, eu me virava, eu falava para a mulher. R$1.100.000, E se fosse 1 milhão? remédio. Minha filha tinha morrido. Porque se o governo... Aí é onde que eu falo que o pai perde a razão. E o STF concedeu para uma pessoa, por enquanto, né? O pagamento Mas só tem essa uma pessoa precisando? Isso que eu quero saber. Não, claro que não. A gente sabe que não. Mas e se tiver muita gente? Da onde que o Estado vai tirar? Então, professora, eu até entendo isso aí. Hoje eu até estava discutindo com uma pessoa até bem letrada. Porque se ele coloca o dinheiro no medicamento de 1 milhão, né? Porque a gente não está falando de R$1.600. A gente está falando de 1 milhão. Ele vai tirar. Provavelmente você de 1.600 vai perder. Porque ele vai tirar de alguém. Ele vai tirar de alguém. Até a gente estava hoje, eu até vi uma reportagem hoje de inchaço da máquina pública, até a reportagem era com aquele Romeu Zema, que é o... É uma ação que dá para entrar com mandado de segurança coletivo, gente. É essa, para medicamento, entendeu? Para uma categoria de pessoas. É um tipo de ação que dá para entrar. Direito líquido e certo, direito aí à vida, ao bem-estar, entendeu? Junta ali a documentação da pessoa e entra ali, por exemplo, para todas as crianças lá da NPR que precisam de canabidiol. Então, é um mandado de segurança coletivo que dá para entrar. Pode falar, Irso. Mas eu já vi aí reportagem dizendo que, sobre essa questão assim, bem específica, desses casos sérios aí, que o pessoal chega a ganhar a causa, tudo, mas simplesmente depois o Estado diz que não tem dinheiro para comprar e não compra. E o que dá nisso? Aí a criança morre porque ela não pode esperar. Né? Eu já vi casos, reportagem, o Estado só não tem dinheiro para comprar, não está dentro do orçamento, sei lá, alguma coisa assim, e ninguém é punido e não dá nada, e as famílias ficam esperando o remédio, e a criança não pode esperar, em muitos casos, às vezes acontece o falecimento. Infelizmente. Você pode entrar com uma ação de indenização depois contra o Estado. E daí que se o valor for alto, você vai receber em precatório. Precatório demora anos, dependendo do Estado, demora décadas. Infelizmente é isso. Você viu como é que a justiça, professora, ela faz você não acreditar? Por quê? Porque morreu, pronto, e daí? Beleza, acabou e tal, beleza, um problema. Gente, mas é isso que está acontecendo hoje na pandemia. Vamos falar a verdade? Morreu 490 mil pessoas. Quantas pessoas conhecidas de vocês que vocês perderam? Eu perdi várias, eu posso contar aí pelo menos uma meia dúzia. Eu não fui em nenhum velório, gente, eu não consegui passar pelo luto da perda daquelas pessoas. A gente está agindo como se fosse uma coisa natural, e não é. Toda hora tá morrendo. Entendeu? Uma coisa comum, é luto daqui, luto dali, e como se isso fosse natural. Entendeu? E não é, a morte não é uma coisa natural. Professor, eu vou falar para você, você pode falar que eu tô meio lunático, mas
O Eu acho que Adilson, nós ele é muito estamos... extremista. Não, eu acho que nós estamos perto, mas muito perto de uma guerra civil aqui. Uma guerra civil entre tá chegando um pouco num estado que as pessoas não suportam mais o inchaço da máquina. A gente não aguenta mais. Hoje eu vi até. A gente contribuinte, né? Porque o legislativo, o executivo e o judiciário continuam com todas as mordomias. Vai ver quantos milhões o STF gasta por ano em refeição. Agora, esse povo ganha 50 mil reais e não tem dinheiro para comer em casa, não pode comer num restaurante? Exatamente isso. Eu já almocei lá no Congresso, já tanto nas duas esferas. É um luxo total, você precisa ver. Eu até a hora que veio o prato... É uma vergonha, é uma vergonha. Ele não vai A mandar pessoa comida, que serve cafezinho lá na esplanada, nos ministérios não, mas no Congresso ali, ela ganha 12 mil reais, gente. Uma pessoa que serve café. Não estou menosprezando a profissão da pessoa de servir café, mas 12 mil reais, o que é isso? Não, óbvio que aquela pessoa está lá por alguma indicação e alguém está ganhando, ela não está pegando esses 12 mil para ela. Aí, professora, quando eu falo inchaço da máquina é o seguinte, uma cidadezinha de Minas lá que tem 980 habitantes, tem 9 vereador, assessores, e tem um prefeito, um vice-prefeito, né? Aí, como que nós, meros mortais, temos força para mudar isso aí, se não for por meio... Porque por meio do voto eu não acredito mais. Eu não acredito que as coisas vão funcionar, porque as leis são feitas para que a funcionem. Eu tô falando que o povo vai chegar num grau de... Igual um bicho acuado. Ira. Acua um bicho, ele não quer te morder, não quer avançar em você, mas você vai acuando ele, que ele não tem saída. A única saída é avançar em você. Entendeu? Eu só tô vendo bolsa explodindo, o mercado não faz sentido, as coisas ficando uma loucura, o cara perdendo o emprego, não tem comida dentro de casa, os índices de divórcio aumentando. Quer dizer, as pessoas, na verdade, professor, eu acredito que estão perdendo um pouco a crença. Tem que no pedir, judiciário. dá para pedir para descer? Dá para pedir para descer desse ônibus? Perder a fé do judiciário, perder a fé nos políticos. Vai chegar um ponto que nós vamos, população, se sentir acuado. E eu não sei o que vai acontecer, porque a pessoa já não está tendo mais aonde recorrer. E você imagina um pai perder um filho por negligência do Estado. Cara, esse cara vai ser um cara revoltado. Mas é o que mais acontece, Adilson, é o que mais acontece, é negligência do Estado. É um ponto de vista, porque eu passei por isso aí, e aí eu luto muito, brigo muito nesse sentido na NPR ali, que essa semana a gente foi mudar o estatuto dela, porque veio 16 mil reais do Estado, que era para comprar determinada coisa. E não podia nem fazer PIX. Tinha que ser em depósito em conta. Aí tivemos que mudar o estatuto, que o estatuto poderia ser através de PIX. Uma verba de 16 mil reais. Pô, esse ano lá deu 4 milhões e 800 de faturamento, né? De verba, disso, daquilo e isso, daquilo. Gastou 4 milhões e 400. Aí você fala assim, nossa, tem 300 e poucos mil no caixa? Não. De 2017 para frente, as prefeituras que cedem os funcionários, eles depositaram o FGTS. Só que tem funcionário lá que tem 15, 18 anos que se mandar embora, a NPR vai ter que... Vai 300 mil. Para pagar esses funcionários, que tem funcionários lá, assim, caducando lá dentro já. É verdade. Né? Então, professor, o Estado não deixa você progredir. Não, mas o Estado não quer. O Rodrigo perguntou o que é precatório. Rodrigo, precatório é o seguinte, quando você entra com uma ação contra algum ente público, município, Estado ou União, se o valor for alto, eu estou falando assim por quê? Porque cada município, por exemplo, tem um valor. Maringá, por exemplo, é a partir de 5 mil, vira precatório. Sarandi, acho que é a partir de 3.200, vira precatório. Abaixo desse valor, ele recebe por RPA, acho que é
É um negócio que sai mais rápido, que a prefeitura deposita ali mais rápido, mas tem que ser até esse teto. Se for acima desse valor aí já é precatório. Aí o precatório você ganha, mas, entre aspas, não leva, ou demora para levar. Porque daí vai sair a sentença, vai fazer o precatório daquilo lá, daí aquele precatório vai para o Tribunal de Justiça do Estado, né? E daí lá você vai entrar numa fila para pagamento. Então, às vezes você fica anos. O Estado de São Paulo, por exemplo, está demorando 10 anos para pagar um precatório. Acho que na capital tem precatório que está demorando 18 anos para pagar. Aqui em Maringá, dependendo do valor do precatório, demora aí, em média 5 anos. Então, é quando você ganha uma ação de um valor alto contra um ente público, e daí ele não vai e deposita na tua conta, né? Você é pago por precatório. Por que é feito dessa forma? Porque a despesa de um ano para o outro, os precatórios que ele vai pagar, por exemplo, em 2021, eles já foram estabelecidos em 2020, porque ele já tem que deixar aquela verba. Então, você fica naquela fila, você vai esperando. Você ganha, mas não leva. Precatório é igual chifre. Então, mas é isso. Você conseguiu entender, Rodrigo? Então, tá bom. E se eu ganhar e morrer depois de 18 anos, eles pagam quem? O espólio. O espólio recebe, seus herdeiros. Agora, se você não tiver nem herdeiro necessário e nem herdeiro, nenhum outro tipo de herdeiro, fica o governo. Gente, estourei demais o tempo hoje. Mas conseguiu dar aula? Deu certinho ou faltou? Não, ainda faltou. Vou fazer com vocês semana que vem. A gente vai fazer um mandado de segurança, tá? Vai ser uma aula prática. Semana que vem a gente vai falar. Nós vamos fazer um mandado de segurança coletivo, tá? Se vocês quiserem já ir dando uma olhada aí na internet, porque daí vocês vão fazer e vão mandar para mim. Beleza? Ok, professor. Meus queridos, uma boa semana. Semana que vem, vocês vão fazer uma petição comigo. Beleza, professora, perfeito. Beleza? Então tá bom. Amores, se cuidem nesse feriado, pelo amor de Deus, tá tudo lotado. Se cuidem, não quero ninguém doente, tá? E a gente se encontra, então, na terça-feira, tá bom? Pra gente fazer a nossa petição. Showzinho ao vivo na casa do Adilson, professora. Nada de show ao vivo na casa de ninguém. A hora que acabar, nós vamos fazer aquele churrasco, tá bom? Mas a hora que a gente tiver vacinado. Um beijo, fiquem com Deus, boa noite, até mais. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.